Por que alguns ministérios, que começam com tanto vigor e promessa, acabam em um final deprimente e doloroso? É uma pergunta que assombra muitos e que nos força a olhar além das bênçãos e do sucesso aparente. A verdade é que a queda de um líder ou a ruína de um ministério raramente acontece de repente. Ela é o resultado de uma batalha silenciosa, travada contra inimigos que se infiltram devagar, sem que percebamos. Os ensinamentos que compartilhamos hoje foram aprendidos através da sabedoria e experiência de David Yonggi Cho, um homem que dedicou décadas ao ministério e que nos alertou sobre 3 áreas críticas que, se negligenciadas, podem se tornar armadilhas fatais. Sua experiência nos mostra que há 3 inimigos silenciosos que podem minar o chamado mais fervoroso. Hoje, vamos falar sobre esses inimigos invisíveis e sobre como podemos vigiar e orar para proteger o que nos foi confiado. Lembrem-se, a batalha espiritual é real, e os que vencem são aqueles que permanecem vigilantes. A vigilância é a nossa principal arma nessa guerra, e cada dia que vivemos no ministério é uma oportunidade de fortalecer nossas defesas ou de abrir brechas para o inimigo. Não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda, pois o preço da negligência pode ser a destruição de tudo aquilo pelo qual lutamos e oramos. História e ilustração. Uma das maiores armadilhas que pode se fechar sobre um servo de Deus é a falta de cautela nos relacionamentos. Existe uma sabedoria popular que diz que as pessoas e as montanhas são mais bem vistas de longe, e essa metáfora carrega uma verdade profunda que pode revolucionar nossa forma de liderar. Imaginem por um momento, quando observamos uma montanha à distância, ela parece majestosa, coberta por uma beleza intocada, imponente contra o horizonte. Cada árvore parece perfeita, cada encosta parece esculpida pela mão de Deus. Mas, se decidimos escalar essa montanha e nos aproximamos, a realidade se revela diferente. Vemos os galhos secos espalhados pelo chão, os buracos causados pela erosão, as imperfeições causadas por deslizamentos de terra, até mesmo animais mortos em decomposição. A beleza que víamos de longe permanece, mas agora ela vem acompanhada de uma realidade mais crua e imperfeita. As pessoas são exatamente assim, e essa é uma lição que pode salvar ministérios inteiros. Vistas de longe, em um relacionamento respeitoso e com limites adequados, vemos suas qualidades, suas belezas, seus dons e talentos. Vemos o potencial que Deus colocou nelas. Mas quando a intimidade se torna excessiva, quando os limites são ultrapassados, suas falhas e imperfeições se tornam evidentes, e isso pode gerar conflitos devastadores. Essa verdade foi ilustrada de forma dolorosa na história real de um pastor que, em um momento de alegria paternal, decidiu levar sua filha adulta para fazer compras em um shopping. A jovem, radiante de felicidade por finalmente ter um tempo especial com seu pai ocupado, caminhava de braços dados com ele, rindo e conversando animadamente. O que deveria ter sido um momento precioso de relacionamento familiar se transformou em um pesadelo. Por uma cruel ironia do destino, o pastor havia se casado muito jovem, e tanto ele quanto sua filha tinham uma aparência mais jovem do que realmente eram. Para os observadores casuais, eles pareciam mais um jovem casal do que pai e filha. E foi assim que começou um dos boatos mais destrutivos que já presenciamos. Uma pessoa mal intencionada viu a cena e interpretou completamente errado, espalhando a notícia de que o pastor estava tendo um caso extraconjugal, que ele estava se divertindo no shopping com sua amante. O rumor se espalhou como fogo em palha seca. Vocês viram o pastor com aquela moça? Que vergonha! E pensar que nós confiávamos nele. As línguas se soltaram, os cochichos se multiplicaram, e mesmo quando a verdade foi esclarecida, que se tratava de sua própria filha, a semente da dúvida já havia sido plantada. O dano à reputação foi imensurável, e esse homem de Deus teve que lutar durante anos para reconquistar a confiança que foi perdida em uma tarde. Isso nos ensina uma lição poderosa: no ministério, não basta ser íntegro, é preciso também ter a aparência de íntegro. Não podemos dar margem para que o inimigo plante sementes de dúvida em corações que deveriam nos ver como exemplos. A prudência não é paranoia, é sabedoria divina aplicada ao cotidiano do ministério. Ensinamento. Em princípio, os 3 inimigos silenciosos que podem arruinar um ministério são como vírus espirituais, relacionamentos impróprios, problemas financeiros e o descuido com as palavras.
A vigilância nessas 3 áreas não é opcional, é a diferença entre uma jornada ministerial longa e frutífera e um final deprimente que entristece o coração de Deus. Quero que entendam algo fundamental, e estes não são inimigos que atacam de forma óbvia. Eles são sutis, persuasivos, e muitas vezes se disfarçam de coisas boas e necessárias. Por isso, nossa vigilância deve ser constante e nossa oração, fervorosa. 1. A cautela nos relacionamentos, e a linha sagrada que não pode ser ultrapassada. O servo de Deus deve manter uma distância prudente dos membros da congregação, e isso não é frieza, é sabedoria divina. O amor de Cristo deve ser a base de toda interação, mas a intimidade excessiva pode comprometer a santidade do chamado de forma irreversível. A Bíblia nos ensina uma verdade que muitos ignoram para sua própria destruição, que um profeta não é honrado em sua própria terra. Essa lição se aplica diretamente a nós hoje. Quando um servo de Deus ministra em sua cidade natal, ou tem amigos de longa data em sua igreja, é extremamente desafiador ser reconhecido como uma autoridade espiritual. As pessoas tendem a vê-lo sempre como ao garoto da vizinhança ou àquele menino que brincava na nossa rua. Mas o perigo maior está nos relacionamentos entre sexos opostos. Aqui, meus irmãos e irmãs, não há meio termo. O risco de um relacionamento impróprio é uma armadilha que Satanás arma meticulosamente para destruir ministérios inteiros. Ele é paciente, ele espera o momento certo, e ele sabe que um momento de descuido pode destruir décadas de trabalho fiel. Mesmo em atividades completamente inocentes, como no caso do pastor e sua filha, a aparência do mal pode ser fatal. É cruel, mas é a realidade do mundo em que vivemos. Por isso, é essencial estabelecer protocolos rígidos, se evitar encontros a sós com pessoas do sexo oposto, não permitir aconselhamentos em lugares reservados sem a presença de outras pessoas, e sempre manter uma postura que não dê margem a interpretações equivocadas. Lembrem-se, uma acusação falsa, uma vez lançada, é quase impossível de se reverter completamente. As pessoas podem perdoar, mas raramente esquecem totalmente. A sombra da dúvida pode pairar sobre um ministério por anos, afetando não apenas o líder, mas toda a congregação e a obra de Deus. 2. A integridade nas finanças, servindo a um só Senhor. O segundo inimigo silencioso é o dinheiro, e aqui precisamos ser brutalmente honestos. Um servo de Deus jamais deve ter relacionamentos financeiros com membros da congregação. Esta é uma regra absoluta, sem exceções, sem justificativas, sem acasos especiais. A Bíblia é cristalina ao declarar que não podemos servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava fazendo uma sugestão, ele estava estabelecendo um princípio fundamental que determina o sucesso ou fracasso de qualquer ministério. O propósito do ministério não é, e nunca pode ser, o lucro pessoal ou a prosperidade do líder. O único propósito válido é a glória de Deus. Tudo mais é distração perigosa. Quando um servo de Deus entra em relações de empréstimos, se torna fiador de alguém, ou atua como intermediário em negócios, ele está criando laços que podem se romper e causar danos irreparáveis ao ministério e à igreja. A história está repleta de exemplos trágicos, de pastores que tomaram dinheiro emprestado de membros da igreja e não conseguiram pagar. O resultado? Não apenas perderam sua reputação, mas causaram divisões profundas, feridas que sangraram por anos, e deram ocasião para que o nome de Cristo fosse blasfemado. Mas há uma alternativa gloriosa. Quando Jesus enviou seus discípulos em missão, ele lhes deu uma instrução que parecia impossível: não levem sacola para a viagem, túnica extra, sandálias ou bordão. Em outras palavras, dependam totalmente de Deus para a provisão. Esta não era crueldade, era um convite para experimentar milagres diários. Quando nos satisfazemos com o que temos e confiamos genuinamente que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, algo sobrenatural acontece. A integridade financeira se torna uma fortaleza que protege o chamado, e a dependência total de Deus não é ingenuidade, é fé madura. 3. O cuidado com as palavras, o poder da língua para edificar ou destruir. O terceiro inimigo silencioso é talvez o mais subestimado, nossa própria língua. A forma como um servo de Deus se comunica não é apenas uma questão de cortesia, é um reflexo direto de sua santidade e maturidade espiritual.
A arrogância e a rudeza são atitudes que afastam as pessoas como um repelente espiritual, e elas demonstram algo terrível: o orgulho, um dos pecados mais sutis e destrutivos que existem. O orgulho é como um câncer espiritual, cresce silenciosamente, se espalha sem que percebamos, e quando finalmente o descobrimos, já causou danos profundos. Nossas palavras devem ser sempre delicadas, temperadas com graça, cheias de sabedoria, e devem refletir inequivocamente a santidade do nosso chamado. Quando precisamos repreender, fazemos com amor. Quando precisamos corrigir, fazemos com gentileza. Quando precisamos ensinar, fazemos com paciência. Mas aqui está um perigo que poucos reconhecem: o hábito de relaxar nossa linguagem em ambientes asseguros. Quantos líderes falam de forma descuidada quando estão apenas com outros pastores ou líderes? Ah, aqui posso ser eu mesmo, pensam. Mas a verdade é que não existe ambiente asseguro para a indisciplina da língua. Um servo de Deus é um porta-voz de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não temos o luxo de folgas de santidade. Cada palavra que sai de nossa boca tem o poder de edificar ou destruir, de curar ou ferir, de aproximar as pessoas de Deus ou afastá-las dele. A gentileza, a humildade e a delicadeza não são sinais de fraqueza, são marcas distintivas de um verdadeiro líder espiritual. Elas refletem o caráter de Cristo e criam um ambiente onde o Espírito Santo pode operar livremente. A aplicação prática para vigiar contra esses inimigos silenciosos: precisamos ir além da teoria e implementar mudanças práticas e concretas em nossas vidas. A primeira atitude que devemos tomar é a da autoconsciência brutal e do arrependimento genuíno. Precisamos ter a coragem de examinar nossas vidas sob a luz da palavra de Deus e ver se estamos cometendo algum desses erros, mesmo que de forma inconsciente. Esta não é uma avaliação superficial, é uma cirurgia espiritual que pode doer, mas que salva vidas e ministérios. Façam estas perguntas a si mesmos, e respondam com total honestidade diante de Deus: como tenho me relacionado com os membros da minha igreja? Tenho mantido uma distância segura e saudável? Ou tenho me tornado íntimo demais de algumas pessoas? Minhas finanças são completamente transparentes e livres de qualquer laço comprometedor com a congregação? Minhas palavras são consistentemente gentis, humildes e cheias de graça, ou às vezes revelam orgulho, impaciência e arrogância? Se descobrirmos áreas problemáticas, e é provável que todos nós encontremos algo, o segundo passo é o arrependimento imediato e a correção de rota. Não podemos postergar essas mudanças. Cada dia de atraso é um dia a mais de vulnerabilidade. A partir dessa autoanálise honesta, o próximo passo é a definição de limites claros e não negociáveis. No ministério, protocolos não são burocracias desnecessárias, são armaduras espirituais que protegem nossa integridade e nosso chamado. Estabeleçam regras práticas, nunca se encontrem a sós com pessoas do sexo oposto, mesmo para aconselhamento. Sempre tenham uma terceira pessoa presente ou deixem a porta aberta em local visível. Nunca se envolvam em transações financeiras com membros da igreja, nem como credores nem como devedores. Não sejam fiadores, não sejam intermediários, não façam recomendações de investimentos. Sempre usem uma linguagem que reflita a santidade de Deus, independentemente do ambiente ou das pessoas presentes. Lembrem-se, não existe a modo pastoral e a modo pessoal. Somos pastores o tempo todo, representantes de Cristo em tempo integral. Implementem práticas de transparência em todas as áreas. A prestação de contas não é sinal de fraqueza, é sabedoria e humildade. Mas o passo mais crucial de todos, e que muitos negligenciam para sua própria destruição, é a oração constante e a dependência total de Deus. O ministério não é sustentado pela nossa força, nossa inteligência, nossa habilidade ou nossos recursos. É sustentado exclusivamente pela graça divina. Ao invés de buscar dinheiro de fontes humanas ou tentar resolver problemas com sabedoria meramente humana, precisamos aprender a dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. A oração não é o último recurso quando tudo mais falha, é o primeiro recurso que determina o sucesso de tudo mais. Quando aprendemos que a oração é nossa fonte primária de provisão, experimentamos milagres que desafiam a lógica humana. Deus sempre supre no momento certo,
na quantidade exata, glorificando o seu nome e fortalecendo nossa fé. Quando aprendemos a depender totalmente de Deus, algo maravilhoso acontece, que eliminamos completamente a tentação de buscar lucro no ministério. Não precisamos mais nos preocupar com estratégias humanas, manipulação emocional, ou métodos questionáveis de arrecadação. Deus se torna nosso provedor exclusivo, e isso nos liberta para servir com um coração puro e desapegado. Conclusão inspiradora: mais chamada para ação. O ministério é uma jornada de sacrifício, mas também de glória indescritível. E a glória do nosso chamado não se mede pelo tamanho da igreja que construímos, pelo reconhecimento que recebemos, ou pelos recursos que administramos. A verdadeira glória está em quão fiel permanecemos a Ele, em quão íntegros chegamos ao final da jornada, em quantas vidas foram transformadas através de um ministério limpo e santo. Os inimigos silenciosos que podem destruir nosso chamado são sutis, persistentes e perigosos. Eles não anunciam sua chegada com fanfarras, eles se infiltram lentamente, aproveitando momentos de descuido, explorando áreas de vulnerabilidade que deixamos desprotegidas. Mas aqui está a boa notícia que deve incendiar nossos corações: podemos vencê-los. Como vencemos? Com vigilância constante, oração fervorosa, e uma decisão firme e inabalável de nos mantermos puros e íntegros em todas as áreas da vida. Esta não é uma batalha que lutamos com nossas próprias forças, é uma guerra espiritual que vencemos através do poder do Espírito Santo operando em nós e através de nós. Pensem no legado que queremos deixar. Queremos ser lembrados como aqueles que começaram bem mas terminaram mal? Ou queremos ser contados entre aqueles que permaneceram fiéis até o fim, que mantiveram a integridade mesmo quando custou caro, que escolheram o caminho difícil da santidade quando o mundo oferecia atalhos tentadores? A escolha é nossa, e ela precisa ser feita hoje. Não podemos postergar essa decisão para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. O inimigo não espera, ele está sempre trabalhando, sempre procurando brechas, sempre preparando armadilhas. Nossa resposta deve ser igualmente urgente e determinada. O desafio que deixamos hoje é claro: ir vigiar nas 3 áreas críticas: relacionamentos, finanças e palavras. Que possamos fazer um compromisso sagrado de não dar nenhum ponto de apoio a Satanás. Que nossos relacionamentos sejam marcados pelo amor de Cristo com sabedoria. Que nossas finanças sejam um testemunho da nossa confiança em Deus. Que nossas palavras glorifiquem sempre o Senhor. O ministério que vigia nessas áreas será preservado e usado poderosamente por Deus. A decisão de proteger seu chamado precisa começar hoje. O que você fará para fortalecer essas áreas em sua vida? A escolha é nossa, e o futuro do nosso chamado depende dela. Que Deus nos conceda coragem para agir e graça para permanecer fiéis até o fim.